As lajes dos prédios descascando e a madeira podre sussurram bem baixinho que tem mais cidade dentro da cidade. Tem farpas do cinema debaixo da pele de São Paulo. Duras, profundas, se recusam a sair de lá. Quando você anda pelas ruas, quais delas você vê? Bom, no início do século, anos 10, 20, a gente começa a ver uma série de atividades de diversões chegarem na cidade. Elas chegam junto com a luz, né? Junto com a energia, e elas vão adaptando edifícios para essas diversões. Então a gente começa a ver uma série de edifícios adaptados que servem para cinema, mas também teatro, mas também outros tipos de diversões, né? Então não havia um edifício voltado para o cinema, nem uma atividade do cinema bem desenhada, né? Mas tinham as animações, né? Um cinema que a gente apelidou de cinema das diversões, né? Isso vai mudando, né? A partir de uma ideia de cidade cosmopolita que se quer construir nos anos 50, num processo de metropolização da cidade de São Paulo, onde esses edifícios adaptados, né, eles eram símbolos de um momento onde não havia esse cosmopolitismo, né? Então, ter uma sala de cinema feita para tal, né, começa a ser uma estratégia de diferenciar, né, a São Paulo provinciana de uma São Paulo cosmopolita, né? A gente desenhou um cinema de rua nessa cidade metropolitana cosmopolita associado a transformações urbanas, né? Então a gente teve o que a gente chamou da Cinelândia, né, em São Paulo. A Cinelândia ela foi combinada com ações de abertura de avenidas, né? A gente tinha o Prestes Maia, que tinha idealizado o plano de avenidas nos anos 30, quando ele vira prefeito, em 37, ele começa a abrir essas avenidas, né? Primeiro o eixo Y, 9 de julho, 23 de maio, depois ele vai fazendo algumas dessas que saem no centro de forma radial e perimetral, né? E a gente tem, por exemplo, né, a Ipiranga e a São João, que vão receber uma série de edifícios de cinema. E aí ele, prefeito, desenhava essas avenidas. Então ele não só abria, mas como ele desenhava um perfil e algumas regras específicas para que aquela avenida tivesse a cara, né, cosmopolita que ele queria. E como ele pensa os cinemas entram nesse estímulo do térreo. Ele fala, se no decreto, né, da Ipiranga, ele fala que se tivessem usos coletivos, abertos, como restaurantes, cinemas, teatros, né, era possível construir mais, ou seja, era possível ter benefícios no empreendimento. E a gente vai ver o surgimento, então, de uma série de restaurantes e cinemas aprovados com esse formato, né? Então, hoje a gente anda na Ipiranga, você olha aquele passeio coberto com pilotis, né? Se ele fosse contínuo, né? Realmente faz uma diferença, né, no uso público dessa rua, dessa calçada, né? Fica muito mais confortável, enfim. E o centro de São Paulo passa a receber salas que têm diferenciais, vamos dizer assim. São as salas que lançam os filmes, são as salas que lançam tipos de tela, de cinemascope, né? 360, né? São cinemas que têm diferenciais até bonitos, né? Tipo, tinha um cinema que abria o teto e você assistia o filme vendo as estrelas, né? Sentindo vento na cara, né? Começam a, aos poucos, mudar a sonorização em primeiras, né? Tem bandas, né? São mega eventos, né? Porque tem uma banda que toca durante o filme, né? De repente começa a ter sonorização e a gente começa a ver trabalhos acústicos, né? As salas vêm sendo esse tipo de desafios, né? E então tem uma diferenciação das salas lançadoras no centro, que é onde tem essa vida cosmopolita, né?
E o cinema passa a ser um evento no centro da cidade. Então começa a ter nos lançamentos, né, tapete vermelho, as pessoas vêm super elegantes, andam no tapete vermelho para assistir o filme, né? Então isso se torna um evento especial, né? E isso vai se diferenciando das salas de bairro, aonde são os filmes que já foram lançados, né? A gente começa a ver um tempo diferente, vai na distribuição, na disseminação desses filmes, né? Até mesmo você via até a forma das portas, eram quase portas de comércio que tinha. Então era piso reto, era mais ou menos como se você entrasse num comércio. Não tinha aquela coisa pomposa de escadarias, de bronze. Não lembro nada disso. Era bem mais simples. Quando eu era pequena, eu frequentava no centro de São Paulo, o Art Palace e o Paissandu, e no meu bairro era o Cine Sapopemba. Era um cinema grande, era um espaço grande, tinha assim, daria para o quê? Umas 700 pessoas, umas 700 cadeiras, era grande naquela época. Tanto que o cinema, na época de carnaval, eles tiravam as cadeiras do cinema e viravam um espaço para o carnaval, para o matinê do bairro. Então era um cinema grande. E geralmente eram 2 sessões no dia, e matinê tinha no final de semana. Eu tenho uma história particular, né, no caso do Cine Sapopemba. O Cine Sapopemba era do meu tio, o proprietário era o meu tio. E aí acabava que eu frequentava o Cine Sapopemba de várias formas. Ou nos bastidores, em que eu ficava às vezes lá junto deles, onde vendia bala, doce, nananã. Ou lá em cima, onde era a sala de projeção, e tinha um lugar ali do lado que tinha umas cadeiras em que era como se fosse um mezanino, e aí você sentava nessas cadeiras e assistia o filme lá embaixo, né? O filme num telão. E o telão era uma cortina de veludo vermelha, e tinha um monte de quadrados assim, em que você colocava comercial, sabe? Como comerciais mesmo, propagandas de lojas do bairro. Era um espaço de venda de anúncio. É mais ou menos isso, anúncio. O de bairro, apesar deles serem grandes, eles não tinham a suntuosidade, a pompa que tinha o cinema do centro. Era tudo muito bonito, era enorme. As escadarias desses cinemas era uma coisa que você falava, gente, é lá em cima. Me lembra um pouco, era mais ou menos como subir as escadas da Gazeta, né? Quando eu fiz faculdade ali na casa. Eram aquelas escadas que você subia, então era tudo muito pomposo, parecia coisa de Hollywood já. E tinha muito dourado, sabe? Os lambris também, tudo, era tudo em madeira, boa parte deles. Pelo menos esses dois, o Paissandu e o Art Palace, eles tinham essa coisa muito pomposa. Que é o que eu falo, antigamente tinha esses filmes, né, que eram os filmes mais dramáticos, essas coisas, a gente gostava de assistir no Comodoro, porque era aquele som, aquela coisa, então a gente ia lá, mas era difícil, não era uma rotina. Eu sou da Moca, nasci na Moca, estou aqui até hoje, tenho 60 anos, e frequentei os 2 cinemas que eu conheci aqui, que era o Cine Ouro Verde, na Rua da Moca, e o Cine Patriarca, na Rua Oratório. A gente sentiu muita falta quando deixou de ter os cinemas perto da gente, né? Porque aí a gente já dependia dos pais levarem, né? Então a coisa começou a ficar mais difícil. Eu lembro que foi em 77, 78 que lançou Os Embalos de Sábado à Noite, que eu fui assistir lá na Paulista, porque já não tinham mais os cinemas aqui. Então a gente já ia na Paulista. Isso deve ter sido a partir, sei lá, de 74, 75, 76, por aí. E aí já não tinha mais aqui no bairro, era só lá.
Encantado com o conforto da poltrona de casa diante de uma tela exclusiva de seu televisor, o público começou a arrastar os cinemas à falência. VistaVision, Cinerama, voltados para a obtenção de imagens cada vez mais reais, surtiria os efeitos desejados. Mas além da TV, outros fatores também foram responsáveis. A falta de filmes verdadeiramente bons e atraentes. A má projeção agravada com a falta de qualidade das cópias dos filmes estrangeiros copiados no Brasil. A péssima conservação da maioria das salas. Sem ar-condicionado e conforto. O baixo nível do poder aquisitivo e a carestia de vida que apertaram os recursos de grande parte da população. Assim, muitos cinemas fechados, principalmente nos bairros, acabaram virando supermercados, lojas, depósitos, forrós, estacionamentos. No cinema de bairro a gente se conhecia. Então, era uma loucura. Ainda a gente era bem criança, era um tal de um brincar com o outro. Aí tinha um intervalo. Para quê? No intervalo todo mundo se encontrava. Aí era um pegava a pipoca do outro, um tinha comprado pipoca, não tinha. Então parecia uma grande reunião. Era mais ou menos como a gente vai se encontrar, sabe quando a gente se encontra na casa de um amigo? Era mais ou menos isso, só que a gente ia se encontrar todo mundo no cinema. Existia isso. Então a gente achava o intervalo muito legal. Ninguém ficava triste com o intervalo. Era um auê, aí voltava todo mundo pilhado para assistir a outra parte do filme, né? Eu lembro do King Kong. A gente já saiu, King Kong foi uma loucura. Sai no meio do intervalo para comprar pipoca, né? Volta com a pipoca. Aí tinha a lanterninha também. O lanterninha, coitado, era aquele que tentava pôr organização no cinema inteiro. E nessa hora era a gente jogando bala para tudo que era lado. Coitado, ele não só... Aí eu falo, o lanterninha não é aquele que ficava com uma lanterna andando lá no meio do cinema para ver se existia um beijinho no meio do filme. Gente, não era só, a função do lanterninha era tão ampla, porque ele fazia a garotada ficar quietinha, sabe? Era meio inspetor da escola. Então isso eu não vejo mais, né? A gente vai no cinema, a gente escolhe às vezes o filme para depois escolher o cinema, né? E lá não, a gente esperava o filme vir naquele cinema, tem isso. Né? Hoje não, você escolhe o filme e vai atrás do cinema que está passando aquele filme. E você encontra uma outra pessoa, só se você no celular convidar alguém para ir com você. Mas é muito raro você encontrar alguém do teu hall de amizade, ali na mesma sessão, e depois sair e comer alguma coisa com essas pessoas. Só se a gente combinar mesmo. E naquela época não, naquela época você encontrava todo mundo, você paquerava no cinema, então você ia toda arrumadinha, porque no intervalo do filme você podia conhecer alguém, né? Ou antes, o pessoal também ia antes do filme começar, existia uma passagem ali de todo mundo se vendo antes do cinema abrir, antes do filme começar, de ficar uma paquera mesmo. Acho que é isso, acho que isso não tem nos cinemas atuais. O território é chamado de Boca do Lixo e esse quarteirão é chamado de Boca do Cinema, que era dentro do território da Boca do Lixo. Esse nome foi dado pelo rádio da época, dos anos 50, quando as prostitutas do Bom Retiro foram expulsas de lá e vieram todas procurar nessas pensões próximo da Estação da Luz, baratas, um lugar para se instalar, e com isso veio, né, a tal da profissão do gigolô, que explorava essas mulheres, e daí a criminalidade, e daí
começou a criar uma disputa de território, com mortes, daí que veio o nome Boca do Lixo, meio como algo... pejorativo, né? E também para chamar atenção, né? Sensacionalista, né? Da época. E esse território já tinha uma vocação de cinema com as distribuidoras americanas que se instalaram aqui próximo da Rua do Triunfo nos anos 20 e 30, porque era próximo da linha férrea para circular as cópias pesadas, né? Um filme longa-metragem são de 4 a 6 latas, então a logística era muito importante. Então, o cinema brasileiro, visto isso, que tinha MGM aqui, Paramount, né, os grandes de Hollywood, então começaram a se instalar nos anos 50. Além do cinema da Boca, que foi muito diverso, né, que fez tudo, faroeste, aventura, infantil, ponte fechada, teve também um movimento, né, de certa forma, que começou com Candeias aqui nas mesas do Soberano, que criou o tal do cinema marginal, e que era justamente, no caso do Candeias especificamente, que é dar voz para as pessoas marginalizadas. Então, nesse contexto foi importante, porque isso surgiu aqui, você assiste o A Margem, do Candeias, de 67, e outros filmes dele, a Opção Rosas na Estrada, e assim por diante, você vê que o contexto são as pessoas à margem da sociedade. O pessoal não tinha muito dinheiro, mas como as pessoas amavam fazer o filme, a gente fazia, e fazia acontecer. Eu era bailarina na TV Record, sabe aquela bailarina que fica lá, que tem um cantor e as moças dançando. Aí um belo dia, o Di Fraga, um dos diretores da Boca, ele me viu dançando e parece que ele gostou. Tanto é que ele me convidou e achei que era um desafio muito legal para mim. E acabei topando, porque eu nunca tinha pensado em fazer cinema. As produções da Boca não tinham realmente dinheiro para fazer essa produção. Tanto é que hoje um curta, que é aquilo de 10 minutinhos, tem muito mais pessoas trabalhando do que um longa que foi realizado aqui na Boca. As críticas eram realizadas em entrelinhas, tá? Então não era uma coisa explícita. Então, eu acho que o censor, ele vê muito mais assim, é muito mais objetivo. O que está escrito, o que você está vendo, né? O jeito do ator. Mas o que isso significa, metáforas, por exemplo, acho que eles não conseguiam pensar. Por isso que passavam. Eu saí da Boca, não somente eu, mas muitas das pessoas, principalmente na parte de elenco artístico, saiu da Boca quando começou a entrar o tal do filme de sexo explícito, né? Talvez por causa disso é que Boca tenha entrado em decadência. Sabe? É uma coisa bem triste, porque o cinema hoje, cinema brasileiro, existe por causa da Boca. O cinema já teve muitas e muitas caras, mas o melhor corpo para ele sempre foram as ruas. Tem muita coisa que o cinema pode fazer além das telas, que extrapola a narrativa e a troca de se exibir e assistir. Ele também é ponte, é ferramenta de comunicação, é museu e é a cola entre a cidade e o cidadão. O cinema começa e as pessoas terminam o trabalho. Essa ideia de trazer o cinema da Boca de volta para a Boca foi uma ideia insistente mesmo, né? A gente poderia ter aberto esse museu em qualquer outro lugar da cidade de São Paulo, até fora da cidade de São Paulo, se a gente quisesse. Mas a gente queria, de fato, trazer de volta o cinema para a Rua do Triunfo. O Soberano era no mesmo endereço, na Rua do Triunfo 155, mas era só um bar e restaurante. E a nossa ideia foi transformar isso
bar, museu, cinema. Então tem exposições, a gente fez um cinema no último andar, exibe filmes em película também, Super 8, 16, 35mm, digital. E também fazer essa interação do público antigo, cineastas, o pessoal que ainda está em circulação, com os jovens cineastas, com quem trabalha com cinema ou interessados de hoje em dia. A gente acaba se sentindo um pouco até como o Soberano antigo era, que era um ponto de encontro e que também as coisas aconteciam, os convites eram feitos, então a gente está vendo isso de alguma forma também acontecer, né? Porque a gente também consegue sentir que esse espaço, né, que é um espaço de muita polaridade, né, muito diverso, ele sempre foi assim. E a gente vem para cá e entende que essa atmosfera também é uma atmosfera de fato que pode proporcionar muita criatividade e que pode proporcionar também a reabilitação de certas pessoas dentro desse espaço. Elas se sentem melhores aqui, né? Quando a gente chegou aqui com essa ideia maluca de colocar na Rua do Triunfo, sabendo desse contexto histórico atual, a gente começou a fazer essas articulações, conforme o Marcelo falou, e a gente sentiu que, de fato, o cinema é uma vocação do Território da Luz, né? E com isso a gente começou a fazer projetos que tornam o Soberano um ponto de partida, né? E de fato ele sempre foi um ponto de partida, né? Aqui começavam várias histórias de cinema e aqui temos começado várias histórias de cinema, né? Falando sobre cinema de uma forma geral, do fazer cinematográfico. Então a gente agora tem o Soberano como ponto de partida, que é um espaço que a gente faz exibições de filmes em película, faz mostras, né, expositivas, exposições, encontros de audiovisual, de cinema contemporâneo com cinema um pouco mais antigo e tudo mais, mas a gente também sai do Soberano e vai, por exemplo, para a Estação da Luz fazer uma exibição de filme ao ar livre para a população de rua, né? Esse projeto, ele na verdade, a gente já inaugura ele um mês depois da inauguração do Soberano, né? De fato, validando o cinema, a vocação cinematográfica desse território, né? E esse projeto é um projeto que tem dado muito certo. A gente até, inclusive, ganhou o selo de Direitos Humanos e Diversidade com esse projeto, porque é um projeto que abraça a diversidade, né? Assim como esse espaço abraça a diversidade. Então, assim, a gente teve essa ideia de trazer esse acervo, de falar sobre o cinema da boca, e eu confesso que, pessoalmente, era muito ingênuo da minha parte, né? E a gente entendeu que a gente agora está deixando de ser ingênuo e está entendendo que, de fato, foi uma ideia muito boa, porque, de fato, a gente agora consegue abraçar essa história do começo ao fim. Eu chamo Cássio, eu trabalho com audiovisual e o Cinefluxo, eu sou um dos fundadores do Cinefluxo. Eu na verdade, assim, eu chego no território da Cracolândia há uns 10 anos atrás por meio do Blocolândia, que é um bloco de redutores de danos e usuários. E aí, nesse meio tempinho, nesses 10 anos, eu comecei a trabalhar com audiovisual no território, fazendo várias coisas. E aí o Cinefluxo, ele surge numa conversa, a necessidade da gente fazer uma ação de cinema para as pessoas em situação de vulnerabilidade, mais especificamente no território da Cracolândia, né? No fluxo da Cracolândia. A gente começa muito na raça, então com um projetor emprestado, fazendo gato porque assim, no fluxo tem várias coisas, né? E eles puxam um gato para carregar tudo que eles têm de eletrônico. Então eles têm muita caixinha de som, algumas pessoas têm celular, então eles puxam um gato de um fio de rua mesmo. E aí a gente começou ligando o projetor nesse gato deles. E a gente já tinha contato com a galera, então a gente foi chamando, vai rolar o cinema.
A gente começou no Fluxo, né, quando ainda existia o Fluxo, então a galera já conhecia a gente ficou 1 ano e pouco passando cinema no Fluxo. Então a galera já sabia, a galera do Cinefluxo e tal, e aí a gente começou a falar pra essa galera, a gente sai da Mauá, vem encontrar com a gente sempre sai da Mauá às 7 horas e tal, e aí foi fortalecendo essa relação. Foi um pouco assim que começou. E aí é isso, né? A gente também trabalha com redução de danos além do cinema. A gente tem insumos, kit de higiene, comida, que a gente também tenta fortalecer eles com isso. Então a gente... Acho que isso também foi um motivo deles colarem, assim. Desde que o Tarcísio falou que o Palácio do Governo ia ser transferido para cá, eu acho que ficou mais hostil. Eles estão com um projeto muito consolidado, com uma parceria Estado-município. Deram poder de polícia para a GCM, que agora não, né? Faz um tempo já que é quem cuida do território. E deram carta branca para eles serem violentos, realmente violentos com a galera em situação de rua, independente de ser usuário, independente de qualquer coisa, tá na rua, tá parado, não deixa. Nos últimos tempos tem sido isso. As últimas vezes, a gente, um pouco há 2, 3 meses atrás estava rolando, mas nesses 2 últimos meses a gente não consegue ficar nem 10 minutos parado com o Cinefluxo. Hoje a tentativa é a gente ir para Marechal Deodoro, na região do Minhocão, porque lá a gente sabe que tem um pequeno fluxo e talvez deixem a gente ficar um pouco mais lá exibindo. É isso, é o que você falou, a lei da vadiagem voltou mesmo, não estão deixando mais a galera ficar parada na rua, sentada. E é muito doido isso, porque ao mesmo tempo eles falam, a Cracolândia acabou, né? Mas assim, de um mês pra cá, que mês que foi que eles tiraram o fluxo? Nós estamos entrando em setembro. Deve fazer uns 3 meses, né? Mais ou menos em maio, né? Tudo isso já? Eu acho que maio, mais ou menos, hein? E eu acho que de um mês e pouco pra cá, o centro já voltou a ter muito mais gente. Porque a galera vai voltando, a galera não tem onde ficar, não tem como. E logo menos já estão se formando outras pequenas Cracolândias, né? No Dom Pedro, no Minhocão. Na Rua dos Estudantes. Na Rua dos Estudantes, lá no que tá o Liceu. Então é isso, não tem como assim esconder isso, é tipo pegar a poeira e jogar pra baixo do tapete, sabe? É um pouco isso que eles estão fazendo, e é muito doido, porque ontem eles montaram um palanque atrás do Teatro de Container pra anunciar hoje de manhã que a Cracolândia acabou. E aí a galera ocupou lá o Teatro de Container e eles desmontaram no meio da madrugada. A gente apresentava o Cinefluxo sob pressão, né? A gente entrava sob pressão, tá? Da polícia, né? Do sistema. Porque a gente chegava no negócio e era barra. Você ia falar com um, ia falar com o outro, porque o carrinho não podia entrar, porque não sei o quê, aí você tinha que se apresentar, você tinha que isso. Às vezes, por causa de nós, eles estouravam o fluxo, tá ligado? Achando que... E queriam revistar o carrinho, porque achavam que dentro da pipoca tinha droga. E quando o fluxo explodiu, então a gente ficou sem local, porque a gente não sabia onde estava. Então, vamos fazer a exposição. Eu passava ali agora, o Cássio falava, onde está o fluxo? Mano, tem uma galera ali. Mas quando a gente chegava lá, já não estava mais, porque a polícia tinha expulsado. Meu nome é Maurício, mas meu vulgo aqui na região é jogador. Porque o que acontece? Eu sou do TTT, então Teto, Trampo, Tratamento. Então, certo, eu sou um dos mais antigos, eu estou desde 2021. Hoje eu já não estou mais no Teto, hoje eu consigo me bancar, hoje eu tenho uns comercinhos de churrasco grego no Brás, tem funcionário, cara da pátria. Tá? Mas graças muito ao TTT. Eles botaram a gente no pote, né? O Programa Operação Trabalho, que é da prefeitura, certo? Só que aí o pote do TTT é diferente dos outros. Então o pessoal vai para rua, os outros vão para rua, mexe com praça, não sei o quê. E a gente não, a gente era umas aulas, não sei o quê. E nisso eu conheci, aí na terça-feira botaram o professor Marcelo do Soberano para dar aula. Tá, beleza. Um dia eu conversando com o professor Marcelo, falei, professor Marcelo, porque eu tenho um projeto social, quem estiver assistindo, gente, @Jogadores Sem Fronteiras, a qual eu ajudo pessoas, posso falar, né? A qual eu ajudo pessoas, moradores de rua, a se internar, que nem amanhã a gente vai internar um,
e também para voltar para sua terra. Eu já consegui mandar 3, mandei um que fazia 3 anos que não via família para Vitória, outro que fazia 18 anos que não via família para Candeias e o outro que fazia 10 anos que não via família para Vitória, no Espírito Santo. Então a gente está pedindo para seguir a gente, @Jogadores Sem Fronteiras, é um coraçãozinho com estradinha no meio, pessoal. E aí o que acontece? Vamos lá. E aí, um dia eu conversando com o professor, assim, eu falei, professor, pô, eu tô com esse projeto em mente, cara, mas eu sou muito capaço de internet, esses negócios, pá, de rede social. Ele falou, pô, cara, eu precisava gravar, precisava editar, precisava não sei o quê, não sei nada, não manjo nada. Ele falou, cara, eu vou te apresentar o Cássio. E aí ele me apresentou o Cássio foi um dia lá, e aí o Cássio, eu e o Cássio nesse projeto. Esse projeto o Cássio vai, edita, pum, e lança e eu gasto. E vamos que vamos, até a gente arrumou um patrocinador aí, estamos correndo aí. E aí eu conheci o Cássio, aí quando eu conheci o Cássio, eu falei, puta, vou começar a dar uma força pessoal. Aí comecei a encostar com o pessoal do Cinefluxo, porque eu faço parte, o pessoal do TTT, que é a grande maioria que está aqui, dos meninos que estão acompanhando o Cássio, está falando que vem todos os dias, é a minha família, essa é a minha família. Graças a Deus restaurou a minha família do lado de lá, mas eles, aqui no centro, a minha família são eles. São esses meninos que estão aí fora, que daqui a pouco vocês vão conhecer um por um. Então, através do TTT, eu conheci o Cássio e conheci o Cinefluxo. O que eu vejo, mano, é uma alegria tão grande, assim, de você ir, é tão prazeroso de você chegar, de você botar um filme que você assistiu, às vezes assistiu um filme de 5, de 7 anos atrás, de 10 anos que foi lançado, você vê o brilho no olhar dos caras quando você dá uma pipoca pros caras, quando o cara vê uma cena. Pô, quanto tempo esses caras não vêem uma televisão? Quanto tempo esses caras não vêem uma televisão? Quanto tempo esses caras não vêem um filme? E aí você pensa assim também, pô, mano, ali durante 1 hora o cara não usou droga, porque às vezes a gente tá ao relento, mas às vezes a gente entra em algum local, faz 1 hora que o cara não bebe, 1 hora que o cara não dá um trago. Então, querendo ou não querendo, também o Cinefluxo ajuda na redução de danos, tá? Quando tinha o fluxo, então a gente tinha o nosso destino. O nosso destino é lá. Se a gente vai conseguir entrar, já é uma outra questão. E se a gente consegue sair também, é uma outra questão. Já teve umas 3 ou 4 pessoas que teve que ficar lá até 3 ou 4 horas da manhã. Isso a gente chegou no fluxo por volta de umas 7 horas da noite, 7h10, que o fluxo estava aqui no Protestantes. A gente começou a exibir o filme, aí no final do filme eles invadiram, né? Fizeram a operação. E aí a gente foi lá conversar com eles, falou, gente... E aí a gente usava, né? Hoje a gente não usa mais, a gente tá com as camisetas, né? Mas hoje a gente usava um coletinho, do Cinefluxo, às vezes um crachazinho do Cinefluxo para se apresentar. E aí a gente falou que é o projeto da gente, e eles começaram a deixar o pessoal sair. E aí, cara, do nada, chegou um outro comandante, um outro chefe lá dos caras, o cara brecou e ficou uma galera nossa até 3 ou 4 horas da manhã. Parece que a gente é ilegal, é isso mesmo. Parece que os usuários, parece que os traficantes do crack é nós, né? Nós estamos levando uma alegria, nós estamos levando um momento de sei lá, de diversão. Esse projeto ele nasceu no final de 2023 como uma proposta de criar uma instalação site-specific para um cinema de rua que não funcionava mais como cinema. Mas eu ainda não sabia exatamente onde é que eu ia desenvolver esse projeto, então eu comecei a mapear as salas da antiga Cinelândia Paulista e fazer algumas visitas. E no mesmo dia eu visitei a Galeria Olido, o Cine Marrocos e o Cine Paissandu.
E cada um deles me mostrou uma coisa diferente, assim, me ensinou algo diferente sobre o que eu precisava para realizar esse trabalho. E quando eu cheguei aqui no Cine Paissandu, ele foi meio um lugar perfeito, porque ele tinha exatamente as duas coisas que eu estava buscando. Ele virou outra coisa, então aqui embaixo ele é um estacionamento, ou seja, ele tem todo o pessoal que trabalha aqui, ele é um estacionamento 24 horas, tem segurança, tem luz, tem estrutura, eles estão acostumados a locar essa parte para evento, então eles já estão super acostumados com esse tipo com outros tipos de acontecimento no espaço. Mas ele também tinha uma outra sala que estava fechada e que não era usada para nada há 20 anos, enfim, desde que o cinema parou de funcionar. E quando eu visitei essa sala, foi assim, uau, porque além de linda, ela estava assim, totalmente no escuro. E eu fiquei completamente encantada por esse espaço. E foi assim que eu defini que seria aqui que eu desenvolveria esse trabalho. E então, em fevereiro de 2025, eu começo a frequentar o cinema, uma vez que a gente fechou um contrato e eu sabia que a exposição ia acontecer aqui. Eu começo a frequentar o cinema e fotografo, filmo, desenho, trago pessoas aqui, convido pessoas para colaborar no projeto e a gente fica aqui e eu trago minha mesa de trabalho, uma mesa, uma cadeira. E aqui virou meu ateliê por 6 meses, assim. Então, toda semana eu vinha, praticamente, tentando descobrir o que ia ser o trabalho. Porque como se tratava de uma instalação site-specific, ela teria que ser desenvolvida a partir daqui e para cá. E então foram, acho que talvez uns 4 meses e meio até eu descobrir o que seriam os 2 projetos e os últimos 2 meses para produzir eles. Então, são 2 instalações diferentes. Uma que é o Paissandu Drive-In, que se encontra na sala de baixo, onde ainda funciona o estacionamento. E a Caverna Fantasma, que é um trabalho que dá o nome da exposição, fica nessa sala de cima que eu mencionei, que ficou fechada durante todos esses anos. E cada um se relaciona intimamente com o presente do cinema. Nenhum deles é um trabalho que tenta contar a história, mas eles falam sobre o que é hoje, o espaço é hoje. Então, o Paissandu Drive-In projeta imagens de estrada, imagens de carro para os carros. Então, quem são os frequentadores desse espaço atualmente? Quem seriam os espectadores desse espaço? Os carros. Então, o que eles gostariam de ver? Estradas. Foi uma coisa assim... é uma espécie de comentário, mas é uma espécie de comentário bem-humorado também. Mas também, enfim, uma forma de olhar para esse lugar e lê-lo de outra forma, assim. Tanto vê-lo como cinema de novo, mas prestando atenção que esse espaço atualmente não é mais feito para as pessoas, ele é feito para os carros. E já o Caverna Fantasma, ele faz um percurso pelas salas, pelos espaços do cinema, do prédio, da estrutura, né, do Cine Paissandu, guiada por uma luz. E essa luz é a personagem principal do filme. E ela navega por esse espaço, revelando os pequenos detalhes, tanto dos espaços que o público da exposição está andando, está vendo, mas está vendo de longe, não consegue enxergar de perto. O filme traz para perto os detalhes que, enfim, ficam, como está escuro também, não ficam muito bem vistos. Mas ele também começa, quando ele sai dessa sala de projeção, de exibição, ele começa a ir para os espaços onde o público não acessa. Então é uma forma também de trazer para dentro do cinema a estrutura do próprio cinema e de projetar na tela do cinema o próprio cinema. E lá o filme é projetado numa tela translúcida, né? E isso faz com que a projeção atravesse essa tela, ela se fixa nela, mas ela também se projeta sobre o fundo, que é a tela original, né? Onde seria a tela original do cinema. Então é uma tela que não apaga a tela anterior, ela se soma a ela. E é uma imagem que ela não barra a imagem anterior, é uma imagem, ela se duplica, ela se multiplica, ela cria um fantasma da própria imagem. Então você, ao mesmo tempo que está vendo o espaço sendo iluminado por essa luz, o espaço do filme, você também está vendo o espaço que você está sendo iluminado por essa luz. É quase como se o filme fosse a lanterna.
Tem sido bem interessante abrir a exposição e estar recebendo as pessoas aqui, porque eu recebi tanto pessoas que já tinham frequentado aqui quando era cinema, então pessoas mais velhas, mas também pessoas que nunca tinham vindo, pessoas que não sabiam que aqui era um cinema, pessoas que já tinham vindo parar do carro, mas nunca, enfim, se deram conta assim, um pouco do espaço. E tem sido muito bom ver um interesse cada vez maior ao longo das semanas. Esse interesse veio crescendo e as pessoas que vieram voltaram e trouxeram mais gente e estão falando para as pessoas, não, vai ver, porque é isso, o trabalho é legal, mas ver o espaço já vale, assim, sabe, por si só. Poder entrar lá e poder entrar lá como um espectador, não só como alguém que está visitando, assim, uma locação, um espaço, curioso, você está lá vivendo uma experiência também, eu acho que é muito único, assim. Então as pessoas têm saído daqui bem encantadas, tanto com o espaço quanto com o trabalho, enfim. E eu acho que é isso, o trabalho não era necessariamente sobre isso, mas ele se torna também sobre patrimônio, sobre preservação, sobre a história da cidade. E isso é um assunto que muita gente traz depois de visitar. Muita gente vem conversar comigo sobre isso depois de visitar. Então mostra um interesse assim mesmo das pessoas por esses espaços abandonados, pela história da cidade, pelo o que fazer, né? Realmente é isso, que absurdo que esse lugar está assim. Mas ao mesmo tempo é porque ele está assim que dá para fazer esse trabalho. Então é isso, são coisas que a gente vai descobrindo assim a partir da abertura, né?